começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 58, ou o podcast 8 da segunda temporada. Para aqueles fãs de séries, é uma nomenclatura diferente, interessante. Enfim, tanto faz, começando mais uma edição do Podcast Mão, em um horário diferente, de uma forma diferente, e hoje sem o grande Teleco, que está resolvendo problemas relacionados ao naming rights do Corinthians. O Teleco, que é um dos compradores do naming rights, pode se chamar de repente Arena Teleco, quem sabe, o estádio do Corinthians. Mas enfim, brincadeira, um podcast hoje com o Rodrigo Vessone, com o Renato Tortorelli e comigo, Marco Belo, que a gente vai falar um pouquinho de timão pra você, né não, Rodrigo Vessone? Um abração pra você. É isso aí, Belo, um grande abraço aí pra todos os nossos ouvintes. Falar um pouco mais aí dessa rodada e que tá pra chegar agora no Campeonato Paulista, alguma coisa de Libertadores, e tentar falar um pouco aí do naming rights, que a coisa tá chegando, parece que tá chegando próximo aí de acontecer. Finalmente parece que vai ter uma resposta a respeito do naming rights do Corinthians. Renato Tortorelli, tudo bem contigo, cara? Fala, Belo, tudo bem? Um abraço pra você, pro Vessone e pros amigos do Podcast Mão. E é isso aí, né? Vamos falar um pouquinho de Corinthians, um pouquinho de rodada, um pouquinho de naming rights, um pouquinho da China, um pouquinho de cada coisa aí. O Danilo Braga 09 pergunta se a gente vai falar de naming rights. O Gilson Cirilo Dantas, vamos falar do patrocínio master, vamos falar do naming rights. Lucas Silva, Fábio Barbosa Dias, HCV, Deco, Júlio César Matos, que tá falando se a gente vai dar prêmio para quem mora fora de São Paulo. Vai sim, dar prêmio para quem mora fora de São Paulo também, aqui no Podcast Mão. Aliás, para você que segue a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, @podcastmão, a gente tá colocando foto de todo mundo que vai buscar os prêmios lá na mega loja do Parque São Jorge. O pessoal que tá indo buscar os prêmios, os vencedores, o Nelsinho, grande Nelsinho lá da loja do Parque São Jorge, tira a foto e a gente coloca pra galera ver e acompanhar quem tá buscando os prêmios. Mas eu tô falando da galera que participa conosco pelo Twitter. O Roberto Aires também tá falando a respeito dos naming rights, porque tem muita gente perguntando se a gente vai falar sobre isso. Rodrigo Vessone, você é um cara que conhece tudo de bastidores do timão. O que sabemos hoje, sexta-feira, a gente tá gravando na sexta-feira essa edição do podcast, dia 26 de fevereiro. O que sabemos hoje sobre os naming rights da Arena Corinthians, Vessone? Belo, o que dá pra falar hoje é que lá no Corinthians a ansiedade é cada vez maior e a expectativa, ao contrário de muitas outras vezes, ela aumentou muito. E muita gente dá como certo aí para a primeira semana de março o anúncio aí desse misterioso comprador aí do nome da Arena, e esse também seria o novo dono também do espaço master aí na camisa do Corinthians. O Corinthians, que encerrou o contrato da Caixa, não aceitou. E essa renovação com a Caixa, ela certamente deve ter uma explicação. Ninguém está rasgando dinheiro. O Corinthians não abriria a mão de 30 milhões de reais, que seria o maior patrocínio da Caixa, o maior patrocínio que o banco dá para um clube brasileiro, simplesmente para ficar sem nada. Então, se eles abrirem mão da Caixa, é porque eles têm alguma coisa engatilhada. E a expectativa no Parque São Jorge é de que essa situação em relação ao naming rights também ela está vinculada à camisa. Uma camisa que valeria aí um patrocínio master no valor de 40 milhões, é o que esse grupo, essas pessoas, enfim, esse detentor do naming rights estaria pagando, fora os valores relacionados ao estádio. Então essa é a expectativa no clube, e é por isso que todo mundo está muito tranquilo em relação à perda da Caixa, que foi uma perda, na verdade, que o Corinthians quis perder. O clube ficou lá, a Caixa ficou esperando o Corinthians até o último momento e não conseguiu recuperar e manter essa parceria com o clube. Então eu me levo a crer que ninguém está rasgando dinheiro, e que se o Corinthians abriu mão da Caixa é porque tem alguma coisa muito bem encaminhada já e muito bem certa. Não ia rasgar dinheiro, né? Haverá uma reunião no Conselho do Corinthians dia 7 de março, e o assunto é exatamente a Arena Corinthians
E eu queria deixar claro uma coisa pro ouvinte do podcast Timão. Às vezes o ouvinte acha que a gente que tá dentro do clube, que trabalha com isso, Vessone e Tortorelli, que a gente sabe e não quer falar, que a gente sabe das coisas e não fala. A gente não teria por que não falar. Eu conversei com vários conselheiros do Corinthians, e vários não, com alguns conselheiros que eu conheço, e os conselheiros do Corinthians estão sabendo dessa história do mesmo jeito que o Rodrigo Vessone está falando, e do mesmo jeito que chegou para mim, e do mesmo jeito que você, ouvinte do podcast Timão, que é antenado nas redes sociais, que procura as notícias do Corinthians na internet, enfim, do mesmo jeito que você sabe que o Corinthians não quis renovar com a Caixa, porque o Corinthians pediu os 40 milhões. Por que um clube que recebe 30 vai pedir 40? Porque já tem outra coisa na manga. O Corinthians não é idiota, como o Vessone está falando, de rasgar os 30 milhões, de rasgar dinheiro. Que o Corinthians tem essa outra oportunidade engatilhada. Agora, a meu ver, Vessone, não fechou ainda. Por quê? Para você fechar com o Bradesco, se fala muito no Bradesco, nos cartões Elo, enfim, toda a história que você, ouvinte, já ouviu, a gente também já ouviu. Para fechar com uma empresa, com uma instituição financeira desse porte, é preciso passar pelo conselho financeiro do banco, é preciso passar pelo conselho de administração do banco, é preciso passar pela diretoria. São 300, 400 pessoas que precisam aprovar o negócio. Não é assim, Roberto de Andrade senta com o senhor Zé Bradesco e os dois apertam as mãos e tá fechado o negócio. Não é assim. É preciso passar por aprovação de muita gente. E essa história já teria vazado. É impossível não vazar uma história dessa. Então, a meu ver, o Corinthians já tem uma situação com outro patrocinador, mas não está fechado ainda. Eu acho que ainda precisa do acerto final, e é isso que eles estão acertando para anunciar na primeira semana de março. É isso mesmo, Vessone? Também eu penso igualzinho, Belo. Alguma coisa está aberto ainda, mesmo que alguma coisa relacionada até à própria Caixa, que tinha prioridade no name rights. Ela precisava falar não pro Corinthians para já quando pintasse uma proposta de outra coisa, ela precisava ser consultada primeiro para depois abrir mão. E depois que ela abrisse mão, aí sim o clube poderia passar para outro. Então talvez está esperando alguma coisa aí de documentação, alguma coisa relacionada à Caixa também, para poder ter a liberdade de assinar com alguma outra empresa. Mas realmente a expectativa, depois de muito tempo, acho que pela primeira vez, é uma expectativa real no clube mesmo, as pessoas falando abertamente que o negócio está muito próximo e realmente deve acontecer. E esse barulho no fundo é o pessoal conversando aí na redação do Lance, né, Vessone? É legal até você passar pro pessoal, as pessoas que ouvem a gente às vezes querem saber de onde que a gente tá gravando o podcast e tal, cada um tá em um lugar. O Renato Tortorelli tá a caminho da Bradesco Esportes, que ele vai participar do programa que ele apresenta na Bradesco Esportes FM, o bicho vai pegar. E o Rodrigo Vessone nesse momento tá na redação do Lance. Essa galera ao fundo tá justamente buscando notícias nesse momento, né, Vessone? Tá todo mundo começando. Quem foi pros treinos tá começando a chegar, e quem vai fechar o jornal também agora tá começando a chegar, por isso que o barulho vai aumentando. Renato Tortorelli, que você ouve sobre o name rights do Corinthians e o que você pode falar a respeito desse assunto tão pouco oficializado no clube? É muito difícil você pegar uma palavra oficial de um dirigente do Corinthians sobre isso. É tratado no mais profundo sigilo, mas é que nem a gente falou, quando tiver certo, vai espalhar, vai vazar. O que você pode falar disso, Tortor? Belo, o que eu estou acompanhando, acho que é a mesma coisa que vocês estão acompanhando aí, né? Muitas informações, algumas conflitantes, mas é isso aí. Eu concordo com o Vessone. O Corinthians, se não tivesse algo certo, muito próximo do certo, não teria abrido mão da Caixa, até porque não está fácil um patrocínio master. Tanto time grande aí sem patrocínio na camisa, o Corinthians não ia correr esse risco. Então, para mim, é apenas detalhes burocráticos, enfim. Agora, isso está ligado ao name rights também, né? É o que dizem, né? A grande cereja do bolo é o nome para a Arena Corinthians. E, pelo que a gente ouve, é que está próximo, que isso até a primeira quinzena de março está decidido. Só que os corintianos já estão aguardando há tanto tempo, gente, que está todo mundo no esquema Santomé, né? Todo mundo
vendo para crer, mas o otimismo é grande. E o pessoal, às vezes, que me encontra ou manda recado nas redes sociais, fala, pô, você não quer falar? Cara, eu tenho contato com o pessoal do marketing do Corinthians, eu tenho contato com o pessoal do conselho do Corinthians. Tá assim o assunto, cara. Ninguém fala nada, ninguém abre nada, fora as pessoas que são tiradas do negócio. Tem gente que trabalha no marketing do Corinthians, que trabalha com isso, mas não tá dentro do negócio justamente para que seja mantido esse sigilo. A única coisa que a gente pode falar, Vessone, você lembra muito bem disso. Já foi tentado um cartão Bradesco para os torcedores do Corinthians e não deu certo no passado. Já foram tentadas várias tentativas para impulsionar o fiel torcedor com aparatos como um cartão de fidelidade, enfim, e não deu certo. Se há realmente essa história do cartão Elo, que o Bradesco vai liberar aí uma linha de crédito para torcedor do Corinthians, enfim, muito legal a ideia deles, mas vai ter que ser um negócio diferente do que já aconteceu no passado, porque não é tão simples assim, libera o cartão do Bradesco pro torcedor do Corinthians, pô, agora a gente vai ter 1,5 milhão de fiéis torcedores, como já foi falado por aí. Não é tão simples dessa forma, né, Vessone? Se não me engano foi 2000 foi no começo, até 2003, 2004, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é algo muito maior, na verdade. Não se trata apenas de cartão pro torcedor. Eu acho que a tendência é que seja algo com muito mais produtos, com muito mais possibilidades. Eu não consigo enxergar apenas essa situação em relacionada a um cartão só que vai usar o fiel torcedor. Mas eu acho que realmente, Belo, vai ter que esperar, não tem jeito. A expectativa, a confiança de todo mundo é muito grande lá. Mas é como você disse, sigilo total. Eu falei do Nelsinho Neves, da mega loja do Corinthians do Parque São Jorge no começo do programa. O pessoal que participou da promoção do Podcast 57, colocando o hashtag PodcastMão57, teve um tempo a mais para participar dessa promoção, inclusive, porque, como eu disse, esse programa está sendo gravado na sexta-feira. E chegou a hora da gente passar o vencedor, o produto que a gente colocou na promoção no último podcast foi uma pulseira linda do Corinthians, preta e branca, com o símbolo do Corinthians no meio, unissex, e o vencedor é o Israel Vieira. Israel Vieira, o arroba dele é @book Israel, Book é porque é B-O-O-C-K Israel. Parabéns, Israel Vieira. Você vai receber uma DM, vai passar o seu contato, seu nome completo, RG, CPF pra gente, e você vai até a mega loja do Corinthians no Parque São Jorge para buscar a sua pulseira. E tem produto novo, a gente colocar a foto do produto novo, você participa com a hashtag podcast58, que é o número desse programa, hashtag, que é o jogo da velha, podcastmão58, e você vai concorrer. Deixa eu ver se eu tenho qual o produto que a gente vai colocar à disposição do ouvinte do podcast nesse 58. O Nelsinho Neves, ele tá maluco, mas ele tá colocando uns produtos muito legais. É uma corrente linda com o símbolo do Corinthians, uma corrente de pescoço com o símbolo do Corinthians. Você coloca a hashtag podcastmão58 e você concorre a essa corrente. A foto vai estar no arroba podcastmão no Twitter e nas redes sociais do Podcastmão. Mas faça como o pessoal que já está participando. Todo podcast daqui para frente, como a gente disse, tem a sua participação também pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais, concorrendo a esse prêmio do Corinthians. E para quem mora fora de São Paulo, tem duas possibilidades. Ou você indica uma pessoa que mora em São Paulo para ir buscar o prêmio lá na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, ou você concorre uma vez por mês a um prêmio que será entregue pelo correio. Vai ser provavelmente no próximo podcast o prêmio que será entregue pelo correio. Então a gente não esquece também do ouvinte que mora fora de São Paulo, que pode participar com a gente pelo arroba podcastmão no Twitter, e uma vez por mês a gente entrega pelo correio, vai chegar na sua casa, você não precisa fazer nada. Você que mora fora do Brasil, em Marte, em Plutão, Júpiter, enfim, você também pode participar conosco. Mas essa corrente é para quem mora em São Paulo, ou pro ouvinte que indicar alguém de São Paulo. A pessoa vai lá na mega loja e busca. Aproveita que você vai lá na mega loja para buscar o seu prêmio, e você que não for sorteado, que também não
for buscar o prêmio na Mega Loja do Corinthians do Parque São Jorge, pode aproveitar os descontos, porque tem 20% de desconto na Mega Loja do Corinthians do Parque São Jorge para qualquer produto da loja. Se você quiser mais informação, 2097-0000, 2097-0000, você pega informação lá da Mega Loja do Timão do Parque São Jorge e consegue os 20% de desconto. Rodrigo Vessone e Renato Tortorelli, time do Corinthians para sábado, para o jogo contra o Oeste, às 9 da noite, na Arena de Itaquera. Tortorelli, time titular ou time reserva ou time misto? Para você, quem joga contra o Oeste? Bom, Belo, em relação ao time de sábado, é a dúvida, né? A gente não sabe se o Tite vai jogar um time para dar ritmo para jogar Libertadores ou se ele vai fazer justamente o contrário, vai acabar poupando aquele que ele julga o time titular para colocar reservas aí e colocar o time para Libertadores. Essa que é a dúvida, né? Ou se o Tite vai mesclar, na verdade ele tem um bom material, né? O Tite tem um bom material e o que acontece é que às vezes ele nos surpreende. Para ver o que é time titular e o que é time reserva, né? O time que jogou no meio da semana era tido como um time reserva, mas acho que os jogadores que ao longo da temporada vão se tornar titulares, né? Essa é a dúvida, né? No começo de temporada, adivinhar o time do Tite é bem complicado. É exatamente isso. O time titular do começo do Campeonato Paulista provavelmente vai ser o time reserva ao longo da temporada, né, Tortorelli? Até porque o Tite tem esse lance do merecimento. Então, todo começo de temporada ele faz isso. Ele prestigia aqueles jogadores que estão com ele no final da temporada, agora os jogadores que ficaram, que fizeram até a pré-temporada. Então, ele dá essa prestigiada, que no começo da temporada é até estranho, mas depois, no decorrer da temporada, faz sentido que os jogadores se sentem incluídos no elenco. Então, isso acaba eliminando aqueles ruídos, jogadores insatisfeitos, então ele acaba dando oportunidade para todo mundo. Do time titular, eu acho que é os jogadores que foram contratados que a pouco vão tomando a posição. Né? E Vessone, eu acho que hoje o time titular do Corinthians é o time que joga a Taça Libertadores da América, é o time que vai jogar contra o Santa Fé na quarta-feira, por exemplo, porque no Campeonato Paulista é isso que o Tortorelli tá falando, não tem como a gente saber, são os que tiverem melhor fisicamente. Agora, o time titular, o time que na cabeça do Tite vai jogar, pra mim, é o time que enfrenta o Santa Fé na quarta-feira. O que você... Não, também acho, mas eu acho que ele vai com força máxima amanhã, só não vai jogar quem não tiver disposição mesmo, assim, sabe por quê? O jogo é sábado, se fosse jogo no domingo, eu acho até que ele pensaria diferente, mas como é sábado e os caras vão descansar no domingo e segunda já retoma já a preparação para quarta, tendo 2 dias legais inteiros para apresentar para quarta-feira, eu acho que vai estar tranquilo e eu acho que ele vai pôr quem tiver melhor decisão vai ser daqui a pouco, né? Hora depois do gravação do podcast no treino que vai acontecer na sexta-tarde, né? E sobre público para sábado à noite, um horário diferente, às 9 da noite, você tem alguma informação, Vessone? O Corinthians tá vendendo há algum tempo já os ingressos para essa partida, né? Deve ter mais de 20 mil ingressos vendidos. Eu acho que vai dar perto daquele último público 23, 24 mil. Deve ficar alguma coisa nessa linha aí, até por ser sábado à noite, etc. A gente fala em pouco público, 23 mil, mas no jogo do São Paulo tinham 3 mil no Pacaembu, né? No Corinthians, o público de 23 mil contra o Capivariano, se eu não me engano, foi o pior público da história da Arena Corinthians, mas em se tratando de outros times e de rivais, é um ótimo público, ainda mais para um sábado à noite, né, Vessone? É engraçado. Na atual situação do país, na atual situação do futebol brasileiro, a gente mancheta aí, pior público da Arena, quando você vai ver 23 mil, que é melhor do que 98% dos públicos do futebol brasileiro, né? Exatamente. Fala, Tortorelli. Não, o público que a gente julga um público fraco para o jogo do Corinthians, dá para somar 2 rodadas do Campeonato Carioca, assim, é uma coisa absurda.
Não, a gente tem que elogiar, né? Inclusive, o modo do Corinthians vender esse ingresso, que é um modo que pra você conseguir ir pra um jogo importante, você precisa ir pra um jogo menos importante. Então, se você quer ver o Santa Fé pela Libertadores, você precisa ver o Oeste pelo Campeonato Paulista, pra fazer a pontuação, enfim. É um jeito que o clube conseguiu de encher o estádio todo jogo, porque senão, não tô falando que o corintiano não iria, o corintiano nunca deixou de ir, mas às vezes não teríamos 25 mil torcedores contra o Oeste, né, Tortorelli? Exatamente. Então o público se sente, não obrigado, mas se sente incentivado, motivado a ir nos jogos, ver que a torcida do Corinthians tem isso, né? Ele acompanha, não é a torcida que vai na boa, é a torcida que acompanha durante o campeonato, a torcida que incentiva, que está presente, e a Arena deu essa injeção. Então, tanto que o melhor público da Arena tá aí, 23 mil. Isso daí, em termos de Brasil, é um absurdo. É realmente sensacional. Uma torcida que acompanha o time em qualquer campeonato, né? Tendo com o time reserva, titular, enfim. É uma torcida que está sempre motivada aí a apoiar o time. Vessone, para finalizar, informação que você deu no lance sobre a grana que está chegando das vendas. Finalmente o Corinthians está com o cofre cheio, Vessone? Entrou o dinheiro dos chineses, o Corinthians recebeu 45 milhões das vendas do Gil, do Ralfi, do Jadson. Esse dinheiro está contabilizado para o clube e agora eles aguardam só uma conversão de moeda e etc. com o Banco Central em relação ao dinheiro do Renato Augusto. Serão 17 milhões que o Corinthians tem, então precisando aí cerca de 62 milhões da venda dos chineses, dinheiro que o Corinthians pagou dívidas e também repôs jogadores, né? Contratou aí o André, contratou o Giovanni Augusto, o Guilherme, o Balbuena, enfim, já gastou uma parte desse dinheiro, precisava repor, é óbvio, o time não pode parar e já fez isso daí. Então, realmente, por mais que os chineses tenham destruído o time campeão brasileiro, o torcedor ficou chateado, mas entraram mais de 60 milhões, também não é pouco, né? Tá reforçando o cofre para pagar, como você disse, dívidas e também para contratar esses jogadores que chegaram. Eles chegaram exatamente com o dinheiro dos atletas que foram vendidos para a China. Tem mais um espaço para o Corinthians inscrever um jogador no Campeonato Paulista. Vem mais alguém ou você acha que inscreve algum jogador da equipe de baixo, Vessone? Não, eu acho que vai ser realmente Belo. Eu acredito que vai ser alguém ou do time de baixo ou o próprio Christian, que ainda não está inscrito, né? Numa dessa pode pintar um Christian aí. Não acredito que venha mais ninguém, não. Tá certo, Vessone. Um abração para você, bom trabalho aí no lance. E a gente volta no próximo podcast Mão, um podcast pré-Libertadores da América, hein, Vessone? Valeu, um grande abraço a todos. Até a próxima. Meu palpite 2-0 pro Corinthians. Um grande abraço. Eu, nesse jogo contra o Oeste, geralmente o pessoal reclama dos meus palpites, mas dessa vez 3-0 Corinthians, fácil, e um passeio em Itaquera. E você, Renato Tortorelli, tem palpite pro jogo? Eu tenho sim, Belo, 4-0 Corinthians, e vai ser um grande teste para Libertadores contra o Santa Fé. Eu acredito que o time vai desenvolver, vai estar já nesse clima, nessa pegada de Libertadores, então acredito em goleada. 4-0 para mim. Um abração, Tortos. Um abração, Belo. Um abração para você e os ouvintes do podcast Mão. Grande abraço. Tchau, até a próxima.